Agora. Agora são pontualmente, falta 3 minutos para as 19 horas. O combinado da nossa live seria às 19h05, mas a gente entrou aqui por antecipação para testar tudo para que não ocorra nenhum imprevisto, certo? Jonathan já está por aí, eu vou aceitar ele agora. Vamos lá, Jonathan, tudo bom? E aí? Boa noite, Luciana, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, Jonathan, antes de você se apresentar, eu gostaria de falar só um pouquinho, ser bem breve, falar do seu currículo. O Jonathan, ele é estudante de educação física e quase formado, ele é também palestrante e de vez em quando ele é design, né, nas horas vagas, inclusive foi ele quem fez aí a nossa arte da live. E nas horas vagas ele ainda é modelo. Eu estou me entendendo, Jonathan. Amém, amém para tudo isso. Pode se apresentar, Jonathan. Seja muito bem-vindo. Pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Manojo. Sou uma parcela de tudo isso que ela falou, né? Sou estudante de educação física. E humilde. Tenho como grande objetivo hoje tratar sobre um problema que a gente tem que se tornou mundial, que é a obesidade e o sedentarismo. Então, a minha missão dentro da educação física é justamente essa: tirar o pessoal do sedentarismo, da obesidade e tratar uma qualidade de vida melhor. E, claro, deixando bem claro aqui, sou estudante do 6º período da Unip e estamos buscando aí o máximo possível dentro da educação física. Certo. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar no conteúdo, bem breve. Em primeiro lugar, vamos agradecer a NUP, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão, que foi quem relevou esse nosso projeto. Agradecer ao nosso orientador do projeto, Wesley Rony Aires de Souza. Agradecer à Faculdade São Francisco, pela qual eu sou discente, a Unip, que é a Universidade Paulista, pela qual o Jonathan é discente. Agradecer também à equipe que está junto com a gente nesse projeto, que é Henrique Mendes e Yasmin Alves. E, por último, agradecer a todo mundo que vem chegando, aos que vêm a chegar. E o tema do nosso projeto é aquele que eu acho que já se expandiu e muita gente já sabe, quem segue a gente já está. É a importância do exercício físico como intervenção num transtorno de ansiedade e depressão. A princípio, a gente decidiu fazer essa live quando, de fato, surgiu o decreto, onde eles cessaram os horários da academia e, graças às reivindicações dos gestores de academia, graças aos profissionais que foram fazer os seus protestos, reivindicarem lá na Prefeitura Municipal de Cajazeiras, as vozes foram ouvidas. No mais, como a gente já tinha combinado essa live, então a gente achou interessante trazer para cá, pelo fato de que nem todo mundo é aluno lá da RC, então a gente resolveu expandir, certo? E para iniciar, vamos falar um pouco sobre ansiedade e depressão, a nossa parte introdutória. Então, o que seria ansiedade e o que seria depressão? Então, de acordo com Magis et al., 2003, e Brito, 2011, a ansiedade ela é uma emoção frequente, ela é um sinal de alerta perante uma situação que pode construir uma ameaça. E ela é caracterizada pelo quê? Pelo estresse que provoca uma excitação emocional. Então, trazendo isso para dentro da nossa realidade, eu diria que a ansiedade
lembrando, gente, que vale a pena frisar que existe aquela ansiedade que todo ser humano tem, aquela ansiedade de eu não vejo a hora de chegar aquele evento, eu não vejo a hora de chegar aquela festa. Não é esse tipo de ansiedade que a gente fala. Pode falar, Jonathan. Luciana, eu acho que uma forma de definir essa ansiedade que todo mundo tem seria você ter o desejo que é o mais rápido possível. Então, essa ansiedade, ela é normal. Entende? Pode conseguir. Pronto, então, a ansiedade é justamente isso nesse ponto que você bateu, Jonathan. A ansiedade, ela é o excesso do futuro. Por que que isso acontece? É porque a sociedade, ela vendeu para nós a ideia de que a nossa felicidade, ela está lá no futuro. Então, de repente, as pessoas têm pressa para ser feliz. Aos 25 anos, 30 anos, eu já quero estar bem-sucedido. Eu quero ter aquela casa, aquele carro, casar, ter 2 filhos, porque foi isso que a gente cresceu aprendendo. Desde a ficção, desde os filmes, desde novelas, enfim, desde tudo isso. Aí o que é que acontece? A gente acaba deixando de viver o que de fato está sendo mais importante para a gente, o presente. Não é à toa que ele se chama presente. Então, viver hoje é uma dádiva. Se a maioria das pessoas elas soubessem disso, com certeza seriam muito mais bem-sucedidas emocionalmente e em todos os aspectos da vida. E a depressão? O que é que seria a depressão? Qual que é essa diferença? Pois bem, a depressão, enquanto que a ansiedade ela é o excesso de futuro, a depressão ela seria o excesso do passado. É um conjunto de consequências que você criou a partir de experiências que você viveu, a partir de coisas que deram erradas. Por exemplo, o final de um relacionamento, um projeto que eu arquitetei a longo prazo, a curto prazo, e não saiu como eu queria. Então, aquilo acaba criando um conjunto de consequências que vai refletir dentro de mim. Mas eu escolho a forma como eu vou filtrar isso para mim, né? Sem contar também que existe as pessoas ao nosso redor, que, vez ou outra, elas nos decepcionam muito. A decepção também é um caminho para levar à depressão. Por isso que a gente tem sempre que procurar coletar o que há de melhor para a gente. E lembrar que o lixo das pessoas não nos pertence. O lixo delas é só delas. A partir do momento que a gente coloca isso em mente, a gente passa a viver bem melhor. E existe outra coisa. Existe a depressão por causas exógenas, que é justamente isso que eu falei. É todo esse conjunto de coisas que acontecem no exterior, no seu externo. E existe aquela endógena, que nada em torno de mim está acontecendo, porém, na minha cabeça, eu tenho um turbilhão de emoções. E isso também compromete muito o nosso estado psicológico, certo? Então, assim, eu passo a minha palavra agora para Jonathan, porque ele vai entrar nos aspectos mais fisiológicos, qual que é a importância do exercício físico vezes ansiedade, vezes depressão, qual que é essa importância? Fica à vontade, Jonathan. A Luciana falou, ela meio que já deu um conceito bem breve sobre o que é a ansiedade e a depressão, só que existem 2 tipos de ansiedade. Eu vou começar primeiro falando da ansiedade. Existe a ansiedade que todo mundo tem, que é que a gente acabou de citar, que é você esperar que um evento futuro aconteça o mais rápido possível. E existe a ansiedade, que ela é patológica. Realmente ela é um problema crônico cognitivo. Eu vou falar um pouquinho do que acontece dentro do corpo, dentro da fisiologia de uma pessoa que tem transtornos ou crises de ansiedade. Então, primeiro, para essa pessoa chegar a ter uma crise, um transtorno, ela tem que se colocar em posição de ameaça. E a partir do momento que ela se coloca nessa posição, existe uma região no cérebro chamada amígdala. A amígdala, ela vai ativar e vai mandar uma mensagem lá para o sistema córtex neofrontal. É um sistema que fica bem abaixo da testa aqui, ó, bem por trás da testa. Melhor.
A partir do momento que essa mensagem chega, o sistema pré-frontal, ele vai reenviar essa mensagem para a amígdala, dizendo assim para ela, ó, acalme-se e tenta resolver esse problema. E essa troca de mensagem, ela chama de mecanismo de fuga ou luta. Isso aí, toda pessoa tem. Essa é uma ansiedade normal. Os sistemas vão se conversar entre si e vão chegar a uma solução de luta ou fuga. Só que, a partir do momento que essa troca de mensagem se torna constante e a pessoa não é capaz de resolver, aí se torna uma patologia, que é o segundo tipo de ansiedade. A partir do momento que a pessoa se coloca em um estado de ameaça, que acontece essa conversa entre os sistemas, não tem uma conversa exata sobre isso. Então, acaba que a comunicação delas duas fica meio confusa. Então, a pessoa não sabe o que vai fazer no momento. E com isso, acaba liberando alguns hormônios internos, como a adrenalina. A adrenalina é ativada pela amígdala, corre por entre as correntes sanguíneas até a glândula suprarrenal. Lá na glândula é ativada um outro hormônio, o cortisol. E as duas ficam passeando entre a corrente sanguínea, procurando os seus respectivos receptores, né? Para quem é um pouquinho mais aprofundado na fisiologia, sabe que todo hormônio precisa de um receptor. E as consequências desse passeio, do aumento da frequência cardíaca, acontece do indivíduo, ele fica com aquela sensação de sufoco, a sensação de pressão arterial, sensação de frequência respiratória mais alta. Então, são vários fatores que são prejudiciais a quem tem esses transtornos. E a partir do momento que ele passa a ter várias vezes e sem solução, aí deve ser procurado um médico, um médico que seja neurologista, certo? E partindo para a parte da depressão. A depressão... Oi? Antes de você continuar, deixa eu só falar aqui o nome do pessoal que está na live. Certo. Deixa eu ver aqui. Temos aqui... boa noite para Raquel Ribeiro Raquel, Eduardo Tereza, Dames Henrique, Jefferson. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais. Porque aqui... mais. Kelly. Boa noite, Kelly. É isso aí, pode continuar, Jonathan. Boa noite, só mandar uns abraços aqui. Abraço, Diegão, Raquel, Damiana, minha tia. Então, Renata, minha irmã Vivian, muito boa noite, viu, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ficar à vontade para perguntar. A gente tenta responder o mais rápido possível. Aqui entrou mais Fabrício Souza, Luana Alves, Johanna, Kelvin Araújo, estudante lá da FASP. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos seguir. Então, dando prosseguimento. A depressão, ela ocorre bem parecido com o transtorno de ansiedade, só que o transtorno de ansiedade, ele acontece geralmente antes da depressão. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, possa ser que futuramente ela venha a ter a depressão. E a depressão em si, ela ocorre lá em outra região do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo, ele é responsável por guardar as nossas memórias de longo prazo, de curto prazo, as nossas sensações de motivação, alegria, tristeza. Tudo isso ocorre numa região específica do cérebro.
E quando alguma pessoa tem algum déficit nesse hipocampo, é por isso que ocorre a depressão. Ela se torna triste, se torna muito presa aos traumas do passado, e isso vai trazendo a ela uma sensação de angústia. E a cada dia mais, isso vai prendendo ela em um mundo de sensações tristes. Então, a depressão ela é ocasionada devido à falta de comunicação dentro do hipocampo, sendo bem raso e fisiológico. Pronto, fechou. Fechou? Então, vamos falar um pouco sobre os hormônios que são liberados durante o exercício físico e quais desses hormônios ele é importante nesse aspecto de ansiedade e de depressão. Então, vamos lá. Durante o exercício físico, a gente tem a somatotrofina, que a maioria das pessoas conhece como GH. Esse hormônio, ele é produzido no nosso corpo naturalmente, porém, existem pessoas que têm um déficit de produção desse hormônio. Aí, eles têm que recorrer a tratamentos para conseguir. No exercício físico, ele é liberado em quantidades significativas. Adrenalina e noradrenalina. Esses dois hormônios, eles são liberados também durante os exercícios físicos, principalmente exercícios físicos muito intensos. Aí a gente entra naquele aspecto lá, né, de quanto mais intenso o treinamento, com certeza aquela sensação de saciedade, né? Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Durante o exercício físico intenso, a gente libera adrenalina e a noradrenalina, certo? Pronto, só para deixar isso bem frisado. Pode continuar. Certo. Aí tem um outro hormônio que ele é liberado também durante o exercício físico, mas também fora dele, que é a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios, eles são produzidos diretamente no pâncreas. Qual que é a função desses hormônios? O glucagon, ele tem a função de aumentar a insulina. Estou errada, Jonathan? Tá certo. Pronto. Enquanto que a insulina, ela tem a capacidade de controlar. Então, eles vivem em equilíbrio. Um aumenta e o outro controla. Isso. Procede, Jonathan? E a endorfina, que seria... Assim, no caso, a função da insulina, ela é levar e abrir espaço para glicose entrar dentro da célula, certo? Então, ela vai controlar a glicemia jogando a glicose para dentro da célula. Perfeito. Perfeito. Aí vem também a endorfina. Ela é considerada um analgésico natural. A endorfina, ela tem como principal função aliviar a dor, controlar a ansiedade e diminuir o estresse. Esse é um dos mais importantes. Assim, nesse tema que a gente está falando, seria o de mais alta relevância. Pessoas que têm vamos dizer que tem uma resistência em se socializar, certo? Então, assim, tem pessoas que existe uma diferença entre solidão e solitude. Se você procurar no próprio dicionário Aurélio, você vai poder comprovar o que eu estou falando. O que é solidão? Solidão é quando eu estou sozinha ou rodeada de pessoas e ainda assim eu continuo a me sentir solitária. Enquanto que a solitude é a satisfação por eu me sentir sozinha. Eu gosto daquilo. Para mim é libertador. Então, assim, muitas das vezes existem pessoas que, quando estão na academia, chega lá e coloca seu fone de ouvido. Bem pesado. Jonathan, tua internet deu uma quedinha aí, mas acho que já voltou. A minha imagem está perfeita? Deu uma travadinha agora mesmo, nas 3 últimas palavras que você falou. Pronto, então vamos lá. Existem aquelas pessoas que gostam de treinar sozinhos com seu fone de ouvido, não gostam de se socializar, porque para ele, o dever dele é chegar lá fazer aquele treino bem pesado, escutando seus Racionais MCs,
pode ser até um outro tipo Exatamente. de gênero musical. Então, isso para ele é libertador. Então, é interessante que saibamos diferenciar esses aspectos. Porque, às vezes, você vê pessoas que sempre está sozinha, sempre está isolada. Então, a gente tem que aprender a identificar se aquilo é o que ela realmente quer, se ela se sente feliz naquele mundo, certo? E existe outra questão também, que eu ouvi de pessoas que já conviveu com pessoas depressivas e falam, a maioria, quando sai nas mídias, que uma pessoa se suicidou, que ameaçou de fazer, mas não fez, aí as pessoas começam a criticar, falando que estão fazendo isso só para chamar atenção. Mas acontece que, em partes, eu até concordo que a pessoa está querendo chamar atenção. Ela está gritando por socorro, por você que está ali perto. Porque muitas das vezes a mensagem ela não é dita só verbalmente. Às vezes eu preciso de um socorro, eu preciso que alguém me motive, sem eu dizer uma palavra sequer. Então, muitas das vezes ela só ameaça e não faz, porque ela seja talvez um fundo de esperança que ela tenha, para que uma boa conversa faça com que ela mude totalmente a sua atitude, certo? Tem mais alguma coisa para acrescentar em relação a isso, Jonathan? Só conta um pouquinho da sua experiência lá nos esportes coletivos, que você estava fazendo estágio. Sim, sim. Então, gente, essa ideia de se socializar, para mim, foi uma coisa muito importante, foi uma descoberta. A princípio, quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu tinha a mesma concepção que a maioria dos profissionais tem. Eu só pensava em musculação, personal e instrutor. Eu não fui com outro pensamento. Chegando lá, principalmente no início do curso, você se depara com a anatomia da vida, então você só vê teoria. Começa a perguntar, cadê aquelas coisas bacanas que eu programei para ver e não estou vendo nada disso aqui? Então, assim, eu percebi que só a musculação, eu acho que não era um motivo suficiente para que eu permanecesse na faculdade. Então, foi aí onde eu conheci um grande professor, né, que é Adriano Modesto, ele é professor de ginástica coletiva, de aulas coletivas. Então, ele me mostrou um universo precioso que eu não conhecia. Eu me autodescobri dentro daquilo. Porque, assim, a gente entende que, principalmente para crianças que estão no processo de desenvolvimento motor, é interessante que se tenha a socialização com outras crianças, aquela ideia da coletividade. É muito bom para que ela também deixe de lado essa história de viver no videogame, de viver dentro de casa, só comendo, que também é um assunto muito preocupante, um aspecto, né? Isso pode levar ao e, principalmente, falando na faixa etária de pessoas idosas, que eu acho que é um público que tem muita déficit de atenção. Os idosos, por quê? Depois de um determinado tempo, na maioria das vezes, na maioria das famílias, acontece o quê? Os filhos, eles não conseguem dar mais a devida atenção que aquele idoso ele quer. Idoso adora contar histórias e gosta de atenção. E a maioria das famílias não fazem isso. Então, onde é que eles buscam essa atenção, essa ideia da inclusão? Através de atividades coletivas. Então, quando junta tudo aquilo, essas modalidades, com a musicalidade, com o movimento, todo mundo naquela mesma conexão, é muito prazeroso, Jonathan. É verdade. Quando a gente mesmo entra na faculdade de educação física, a gente entra muito fechado para o mundo de musculação, né? E quando a gente tá lá dentro, que os períodos vão se passando, a gente descobre que é muito mais do que puxar ferro, muito mais do que puxar peso. A gente trabalha diretamente com o ser humano, seja com criança, adulto ou idoso. A gente descobre um mundo totalmente diferente dos pesos, né? Porque assim, lidar com as pessoas, sim, eu até pulei essa parte. Então, quando eu entrei, eu tinha uma dificuldade em me socializar. Tipo, eu gostava sempre de trabalhar de maneira individual, no emprego normal, no comércio, e também até em equipe. Eu tinha uma certa resistência em fazer trabalho em grupo, porque isso foi uma das partes mais difíceis dentro da faculdade. Mas aí, com o passar do tempo, dos anos, do semestre, aí eu aprendi a conviver, a trocar ideias,
porque eu acho muito libertador a gente trocar conhecimentos. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de postar uma coisa e gosto que alguém me dê um contra-argumento e me diga o porquê daquilo, o que é que você acha. Me convença a acreditar na sua ideia. Isso que você faz de vez em quando, eu acho muito bacana. Instigar. E de vez em quando também acontece de eu pedir um treino diferente a meu amigo e ele coloca, acho que ele leva mais como uma tentativa de homicídio, que foi o que aconteceu com você, que ainda hoje eu não consigo levantar meus braços totalmente, mas foi muito bom. Porque eu coloquei uma meta, né, para mim, aquela meta que você já sabe, de fazer as flexões. Não que isso vai me levar a competir, não. É uma meta que eu coloquei para mim, para através disso eu procurar me estimular e trabalhar mais membro superior, que eu acho que a maioria das mulheres não gostam muito. Então é isso. Jonathan, agora vamos falar um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da nossa experiência lá na RC Fit, desde o projeto do semestre passado, que embora você não estava tão inserido ainda na equipe, mas você participou de forma parcial. Então, desde lá para cá, como foi a sua experiência? Fala aí para mim, para nós. Eu passei, acho que, em média de 3 a 4 meses estagiando lá na ICFIT. E é muito nítido que o pessoal tem a academia, o exercício físico, somente com os benefícios estéticos. O pessoal só vai para a academia para trincar o abdômen, para ganhar um pouquinho de perna, ganhar um pouquinho de braço, e esquece que isso vai muito além. E esses projetos que eu tô acompanhando desde o primeiro que você fez com a Vânia, se não me engano, isso. Tem trazido muito isso. O pessoal ia lá na porta da academia, conversava com vocês, interagia, depois eles vinham até perguntar para a gente que trabalhava lá. Não, mas é isso mesmo, o HIIT acontece isso e aquilo. Então, esses projetos devem estar sempre aparecendo, sendo feito para que passe mais a informação além dos pesos para o pessoal que treina, para a sociedade no geral. Esse projeto ele se torna muito bacana, porque assim, lá na hora da abordagem, é claro que é uma coisa muito corrida, as pessoas já vão ali com seus 40 minutos de treino, 1 hora programado, então assim, eles não têm tanto tempo de parar ali para nos ouvir. Mas acontece muito de no privado eles vir, interagir, agradecer. Eu tive conversando com a aluna lá da RC Fit, que inclusive eu vou até pedir para ela gravar um videozinho falando de um depoimento, como a vida dela mudou depois do exercício físico. Ela viu o nosso tema e ela falou que antes de começar a treinar, a vida dela era muito conturbada, em casa, relacionamento, várias coisas, ela arquitetava muitos problemas na sua cabeça. Então, quando ela ia para a academia, que ela começou a treinar de verdade, porque hoje ela é uma amadora da musculação, eu diria assim, e ela percebeu que muita coisa mudou. Ela estava falando para mim que o relacionamento dentro de casa mudou, com a família, no trabalho, até as horas de sono, que contribuem muito nesse aspecto, né, como você já falou aí nos aspectos fisiológicos. Então, assim, o exercício físico, ele só tende a acrescentar. Eu não conheço uma pessoa sequer, no meu mundo, eu não conheço uma pessoa sequer que diga que o exercício físico não melhorou no seu aspecto social. Exatamente. Além de ajudar nos processos fisiológicos, né, ajuda na questão social e ambiental também, no ambiente que você vive. Então, realmente não tem nenhum malefício advindo do exercício, não. Então, já que a gente está falando realmente do exercício, eu acho que esse é o ponto mais alto da live, certo? O momento que a gente fala sobre realmente o exercício na relação da ansiedade e a depressão. O que acontece, pessoal? Na ansiedade, o exercício ele tem 2 grandes benefícios. 2 grandes, eles possuem mais. Só que os 2 grandes
é esse daqui. Quando a gente inicia o treinamento para uma pessoa que é ansiosa, lembrando isso, lá no sistema córtex pré-frontal, acontece um processo chamado angiogênese, quase que não sai, vai sair, angiogênese. É difícil de pronunciar. O que é isso? É você construir mais vasos sanguíneos a partir dos vasos sanguíneos que você já tem. E com isso, você vai irrigar mais o seu cérebro, mais aquela parte específica do seu cérebro. Então isso é muito importante, por quê? Porque vai agilizar o seu tempo de raciocínio e o seu tempo de resposta. Lembra lá no início quando eu falei sobre a troca de mensagens, amígdala com o sistema córtex? Então, já vai ajudar nessa troca de mensagens. E o segundo grande benefício é lá no hipocampo. Eu tinha falado que registra nossas memórias, nossa motivação, nossas tristezas, felicidades. O que o exercício faz com isso? Ele constrói mais neurônios. E quantos mais neurônios, mais atividade cerebral você vai ter. Ou seja, só benefícios, tanto físicos como para o seu cérebro. Então, a maneira de você construir tudo isso é através do exercício aeróbio. O que seria o exercício aeróbio? Seria você correr, fazer caminhada, pedalar, subir e descer escada. Tudo isso são considerados exercícios aeróbios. Todos esses benefícios que a gente trouxe até agora são dos exercícios aeróbios. Fora, a Luciana falou que eu até quis deixar um pouquinho mais frisado, que era sobre o exercício intenso, ele liberar adrenalina, cortisol e noradrenalina. Já o exercício aeróbio, ele faz o contrário. Ele vai lá e libera hormônios como a insulina, óbvio, dopamina, a serotonina, que são aqueles hormônios que trazem a sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, que já ajuda para quem é ansioso e depressivo. E outra coisa que eu gostaria de saber da educação física, de forma indireta, queira ou não, tem dias que a gente é o terapeuta do nosso aluno. Por quê? Porque tem dias que o seu aluno, ele vem todo empolgado, ele quer treinar, ele quer o treino mais intenso, ele diz assim, hoje eu quero que você coloque para quebrar. Certo? Só que tem dias que ele chega com uma autoestima mais baixa e diz, olha, hoje eu vim simplesmente só para conversar. Então, passe o exercício de leve a moderado, ou de preferência, vamos ficar só na conversa, no diálogo. Então, assim, é interessante que nós, profissionais, eu acredito que em todas as áreas também, mas a nossa em especial, que a gente saiba identificar nos nossos alunos quando eles chegam a ter esse sentimento e passar essa sensação. Eu tenho uma amiga que ela teve depressão, ela superou a depressão. Ela ia para o psicólogo, mas toda vida que ela saiu das suas sessões, ela ia para a minha casa. Ela dizia que ia para lá cumprir com a terapia, mas ela se sentia muito melhor quando estava na minha casa. Acho que pelo fato de eu ser assim, uma pessoa mais espontânea, uma pessoa, né? E ela ia e a gente conversava, a gente tinha diálogo. Ela treinava junto comigo também, só que nesse período foi um conjunto de coisas que aconteceram, ela acabou por se afastar. Então, assim, é interessante que a gente faça, que façamos com que os nossos alunos, eles se sintam bem e que a gente sirva como terapia para eles, e não apenas para colocar carga para eles levantar. Porque eu acho que o ser humano, antes dele ser um ser físico, ele é um conjunto de sentimentos, ele é um ser que merece todas as atenções em todos os aspectos. E eu costumo dizer que todas as pessoas que estão assim ao nosso redor, até mesmo aquelas que não interagem muito,
De repente, se você abrir um sorriso, se você tirar uma brincadeira, ali já vai melhorar o dia daquela pessoa. Eu, no meu horário de treinamento na academia, eu particularmente, eu não deixo ninguém quieto. E tem até pessoas que me perguntou no privado, depois que eu mudei o meu horário, né, que eu treinava à tarde, que dizia que lá estava meio que sem graça. Então, assim, é bom, é interessante que a gente consiga passar essa imagem, que a gente consiga arrancar sorriso das pessoas, porque lágrimas, muitas pessoas já estão fazendo isso. Então, eu acho que a minha missão aqui na Terra é fazer as pessoas felizes em todos os aspectos. Pena que a maioria não pensa dessa forma, mas aí eu faço o meu. Mais alguma coisa para acrescentar, Jonathan? Tem, ó, para deixar assim bem claro, bem nítido, sempre quando você estiver ansioso ou com aquela sensação de angústia, depressão, não espere você sarar, passar por isso para depois você ir praticar exercício. O exercício ele é uma ferramenta que vai te ajudar na ansiedade e na depressão. Então, antes mesmo de ficar bem, vá para a academia, vá fazer sua caminhada, ou do esporte que você gosta, porque isso vai te ajudar e muito nesse processo que você está passando. Pronto, é justamente isso que eu ia bater nessa tecla. Tem pessoas que perguntam qual é o melhor exercício que eu devo fazer, qual é a modalidade que eu devo escolher. Eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de tal modalidade, mas eu sugiro o seguinte, escolha aquela que você se sente feliz, aquela que você sente prazer em colocar a sua roupa e ir lá e fazer. Porque, tipo, eu gosto de musculação, mas tem pessoas que podem achar a musculação a maior chatice. Exatamente. Né? Então, é muito relativo isso. Eu não vou generalizar a musculação, porque eu gosto, é claro, é comprovado que é uma das melhores modalidades em todos os aspectos, mas, de repente, tem gente que gosta de uma outra modalidade diferente, vamos dizer, uma hidroginástica, por exemplo, uma modalidade coletiva, onde todo mundo, ao mesmo tempo que treina, está se socializando, está tendo aquela sensação do atrito da água, que é uma sensação muito boa. Então, assim, é interessante que cada um escolha sua modalidade preferida e vá lá e pratique. E aí, Jonathan, tem mais alguma coisa para dizer? Não, acho que era isso que a gente tinha de passar para o pessoal, né? Só um resumo, pessoal. Atividade certa para quem sofre de ansiedade ou depressão. Treinamento aeróbio. O aeróbio, ele inclui hidroginástica, caminhada, corrida, subir e descer escada, bicicleta. Então, todas essas atividades, elas contribuem para você que tem algum transtorno de ansiedade ou depressão. Acho que esse era o principal foco que a gente queria deixar para o pessoal. E a bicicleta é especial porque aí já tem até aquele contato direto com a natureza, né? Aí, de certa forma, a gente acaba mais desparecendo. Então, é isso aí, gente. Novamente, eu vou fazer o agradecimento para quem não esteve desde o início. Então, a gente agradece ao Núcleo de Pesquisa e Extensão, ao nosso orientador, Wesley Aires. Agradecemos à Faculdade São Francisco, à Unip, à Universidade Paulista, e a equipe que está juntamente com a gente, Jonathan está aqui, Yasmin Alves e Henrique Mendes. Agradecer à RCFIT Academia por ter essa parceria com a gente nesse projeto, e aos gestores da academia, Rafael Adriano e Belisário II. Agradecer a todos os alunos também da RCFIT Academia, que apesar de muita correria, eles sempre param para nos ouvir, para nos dar atenção e conhecer um pouco mais sobre exercício físico e todos os seus benefícios. E agradecer principalmente ao pessoal que ficou até agora assistindo a gente, aqueles que entrou e não pôde ficar por conta da correria, ou tem aula, ou alguma coisa do tipo, mas a gente agradece a todo mundo. Jonathan, tem mais alguém para você agradecer? Eu queria só ler uns comentários bacanas aqui que o pessoal tá mandando, ó. Renan Dias. Renan Dias mandou aqui, ó. Grandes profissionais de educação física, façam mais lives. Aí,
pessoal gostou. A gente vai fazer. Inclusive, gente, a gente vai fazer uma enquete aí, qual é o tema que vocês querem que a gente abordem da próxima vez aqui na live. Certo, muito bom. Aline Manojo, muito obrigado. A todos que retiraram um tempinho para estar acompanhando a gente aqui num tema que é muito importante, até visto essa pandemia que agregou muito. Aqui temos, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Ó, eu pegando lá de cima, eu estou vendo mais pessoas aqui. Alisson Dantas, Lucas Nóbrega, Luana e Ohana, porque é difícil de ver isso aqui, viu, gente? Alisson Dantas, já falei. Enfim, gente, e a todos vocês que eu consegui visualizar e ler o nome, e aqueles também que eu não consegui, nós somos gratos a vocês por terem acompanhado e aguardamos vocês nas próximas lives, que a gente vai continuar fazendo com frequência, né, Jonathan? A gente vai bolar aí um cronograma para ver como é que vai ficar, pode acontecer de forma mensal, semanal não, porque a correria está muito grande, mas a cada 15 dias a gente vai estar trazendo essas lives para o pessoal interagir, para a gente expandir mais orientação e conhecimento, certo? Isso, certinho, perfeito. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação. E vem mais live por aí. Sobretudo, a gente agradeceu a todo mundo, mas faltou eu agradecer a você. Agradecer a você pela partilha, pela troca de informações, por ter colocado esse projeto à frente, por você ter surgido na equipe. Então, eu sou grata a você também por isso. Nada, eu que agradeço, Ok? Pronto. Muito obrigado. Até mais? Então, pessoal, oi? Não, então é isso. Pode falar. Bom, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui, vai se despedindo. E em breve a gente se encontra novamente em uma outra live. E de vez em quando, quase sempre, nos stories. A gente vai estar postando sempre alguma coisa relativa ao exercício físico e seus afins. Então, desejo boa noite para todos. Boa noite para você, Jonathan. Já posso encerrar? Já pode encerrar. Boa noite, Luciana. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.